nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Amados irmãos, amigos, cooperando em Cristo. No capítulo 15 de Romanos, cooperando em Cristo, nos primeiros 11 versículos dessa carta, Paulo apresentou argumentos doutrinários, mostrando a necessidade universal do Evangelho, capítulo 2, versículo 1, capítulo 15, versículo 21, mostrando que essa parte dos argumentos doutrinários, a necessidade universal do Evangelho em todo o mundo. Ensinamentos práticos destacando a importância do amor entre irmãos. Ele encerra o livro com comentários sobre seus planos e algumas saudações. Planos de viagem, nós encontramos desde o versículo 22 ao versículo 29, o apóstolo aqui ele divulga o evangelho aos gentios, a desejada visita de Paulo a Roma, e ficar algum tempo antes de ir à Espanha para Jerusalém. Paulo ia a Jerusalém levar a coleta oferecida pelos irmãos da Macedônia, que ia para Acaia, aos pobres santos daqueles que estavam ali. Desde o versículo 25 ao versículo 28 mostra a situação no capítulo 15 de Romanos. Assim nós encontramos também, ao invés de ter conflito entre judeus e gentios, devem reconhecer a sua interdependência. Por exemplo, pobre dentre os santos, naquela cidade, a conferência lá em Atos 24, 17, 1 Coríntios 16, 1 a 4, ainda 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Tudo isso mostra, portanto, a necessidade que tinha de Paulo e a Acaia levando essas ofertas aos pobres santos daquela cidade. Paulo pediu oração. Vê o pedido de oração de Paulo. Nós encontramos que para acontecer as coisas boas nas nossas vidas, precisamos orar, precisamos buscar no Senhor. E não foi diferente. Paulo também pediu aos irmãos, desde o versículo 30, dizendo: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que este meu ministério em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até vós com alegria e possa entre vós recobrar as forças. Já no versículo 33 ele diz: e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então aqui está esse exemplo de pedido de oração aos santos, para que as bênçãos de Deus viessem a acontecerem. No capítulo 16, Paulo comenta também sobre vários cooperadores no trabalho, no reino de Deus, incluindo citações de 8 mulheres, 8 senhoras, entre as pessoas citadas. Ele pediu que os irmãos apoiassem Febe, essa que entre elas ele citou, que estava indo para Roma. Também Priscila e Áquila, que arriscaram a vida para proteger Paulo e abriram suas casas para as reuniões. Glória a Deus. Quer dizer, essa é uma situação maravilhosíssima, quando a gente abre o coração, abre as portas da casa para receber a palavra de Deus. Capítulo 16, 17 e 20, Paulo ele adverte os irmãos sobre o perigo de influências más, coisas que acontecem na nossa vida cotidiana, quando nós menos esperamos, acontecem, de pessoas que vêm nos influenciar a coisas ruins. Então Paulo mandou que os notassem e se afastassem de pessoas que provocavam coisas que não estavam de acordo com a palavra. Vinha, portanto, divisões contra a vontade de Deus. Tais pessoas são egoístas e introduz outras ao erro, no versículo 18. Paulo queria também proteger os romanos
de uma forma maravilhosa, servos obedientes àqueles romanos, enquanto esperavam a justiça de Deus contra Satanás. Então, meu irmão, amigo, mais saudações. Nestes versículos, Paulo inclui saudações pessoais de Timóteo e outros companheiros. Então, vem aí o que nós falamos, a oração de encerramento ao Deus eterno, que ele agia desde a eternidade para o benefício dos homens. Foi o que foi contemplado por todos nós, e nós fomos alcançados pelaquela mão poderosa do Senhor, quando diz a palavra que Deus amou aos homens de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é esta a razão pela qual nós nos empenhamos também para estarmos aqui sempre falando deste grande amor de Deus, das pregações do Senhor, do que foi ensinado pelos apóstolos, para que nós também possamos viver e passar àqueles que estão à nossa escuta. Pois está escrito na palavra do Senhor, Mateus capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20. Jesus determinou que os seus discípulos fossem e fizessem discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que ele havia mandado, que ele havia ensinado. Assim nós temos que receber e passar para que aconteça a conclusão das palavras do Senhor, pois ele disse: e eis que eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Uma grande realidade é a chamada de Deus, o que Deus quer, o que Deus tem preparado para cada um de nós, para que a gente possa observar o que está escrito, o que aconteceu com a vida dos apóstolos, as viagens missionárias de Paulo, as bênçãos que Deus determinou na vida dele, como nós vemos dentro da palavra de Deus. E aqui está um registro nesse capítulo 15, especificamente, desde o versículo 30 ao versículo 33, que pediu Paulo as orações dos irmãos romanos para que pudessem ser livres dos rebeldes da Judéia naquela época, fazer seu serviço aos irmãos com uma boa aceitação e depois chegar com alegria em Roma. Aleluia. Irmãos, amigos, a bênção de Deus sempre está disponível àqueles que procuram, àqueles que se tornam humildes. Nós ouvimos a palavra. Ao ouvir essa palavra, então naquele momento Deus toca no nosso coração. Então esta é a realidade, o nascer de novo, o ser gerado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, para produzir boas obras, produzir bons frutos, trabalhar para o Senhor, realizar as obras as quais o Senhor tem nos mandado para ensinar essas verdades, porque, irmãos, amigos, muitos estudam hoje, pessoas formadas, bacharelados, doutorados, mestrados, mas na verdade são poucos aqueles que se preocupam em crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então há uma necessidade da gente se preocupar em falar essas verdades, porque não somos nós, apenas nós nos colocamos nas mãos do Senhor Todo-Poderoso para que Ele possa nos usar. Mateus capítulo 10, versículo 20 está escrito: não somos nós quem falamos, mas o Espírito de Deus quem fala em nós. Aleluia. Quando o Espírito de Deus fala em nós, esse Espírito é capaz de tocar no coração da pessoa, vai lá, transforma essa pessoa, faz dessa pessoa nova criatura, como disse Paulo. Ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. Se torna uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz, uma pessoa que muda o seu destino. Antes, o seu destino era viver nas trevas, nas obras infrutuosas. Agora, seu destino foi mudado a um novo rumo. O que é que ele pensa, o que é que ele analisa, o que é que ele quer? Ele pensa no céu, ele analisa a sua vida, ele quer a pátria celestial, ele quer uma nova morada, ele quer novos amigos, ele precisa
dos irmãos para a oração, como aqui está o pedido de oração do nosso irmão Paulo pedindo à igreja de Roma. Desde o versículo 30 ao versículo 33, no capítulo 15 de Romanos. Mostrando o interesse do apóstolo, pedindo àqueles irmãos que orassem por ele, sabendo o valor da oração, sabendo o valor que tem a palavra de Deus e a comunhão, como nós observamos, cooperando em Cristo. Isso é importante. Cooperando em Cristo, nós devemos orar. Cooperando em Cristo, nós devemos abraçar. Cooperando em Cristo, nós devemos nos reunir. Cooperando em Cristo, devemos andar com Cristo. Mas tudo pela palavra. Nada além da palavra. Aí é onde está o problema. Muitos querem até fazer leituras e, ao mesmo tempo, até ensinar, mas não estão de acordo com a palavra. Observemos que desde a nossa antiguidade, do tempo de criança, nós ouvimos falar de uma igreja que prega que o homem tem que adorar a imagem de escultura. Eles leem a Bíblia, eles rezam, até oram, mas na verdade não tem nada a ver com o que diz a palavra. Quando a gente é iluminado por Deus, que sai de lá para uma igreja, uma congregação que dizem eles serem cristãos, aí é onde está o problema. Ali também vem as deficiências. E olhem, nós observamos e vemos bem claro que Jesus disse que há um só que é bom, é Deus. Então o homem tem falhas, nós temos as nossas falhas, mas na verdade temos que estar em um lugar onde nós observamos pela palavra de Deus, como cooperadores de Cristo, lendo a palavra conforme Atos 17:11. Está escrito que aqueles irmãos de Bereia, eles eram mais ilustres, eles eram mais felizes, mais do que qualquer outra igreja, porque tudo que Paulo pregava, eles iam conferir nas Sagradas Escrituras. É isso que falta. As pessoas ouvem muitos, mas não conferem o que está escrito. E às vezes ouvem palavras enganosas e usam os argumentos bíblicos e vêm contextualizar, mas na verdade não combina com o que está escrito para o que nós devemos ser e para o que nós vamos viver no futuro. Então, para isso é necessário que nós venhamos, amados irmãos e amigos, cooperando em Cristo, pedir as orações, nos tornarmos simples, saudáveis, amigos e ao mesmo tempo aprender de Jesus, nos tornando humildes, para que possamos vencer tantos os problemas que surgem neste mundo. Nesse momento também eu faço que nem Paulo, peço a vossa oração, vamos orar uns pelos outros, tá bom? Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, te peço em o nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha nos iluminar cada dia, nos fortalecer, Senhor, na sua graça, no seu amor, ó Deus, que a gente possa cooperar melhor, fazer o trabalho como o Senhor tem determinado, e aqueles que nos ouvem, meu Pai, também venham eles se convencerem pelo Teu Espírito, que Teu Espírito trabalhe nesse momento para que eles sejam convencidos do mal e venham te seguir. Pai, te peço e agradeço em o nome de Jesus por todos nós, desde agora e para sempre. Você que ora conosco, diga amém, e que o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, cubra-os a todos em o nome do Senhor com graça e ricas bênçãos do céu.